O governo federal convidou governadores para apresentar a polêmica proposta que dá ao Planalto mais poder e autonomia sobre segurança pública. Durante o discurso, o presidente Lula alegou que a medida é necessária para montar um pacto federativo de combate ao crime organizado. Atualmente, o governo é responsável por ações de defesa, enquanto a maior parte das atribuições de segurança cabe aos governos estaduais. Com esse projeto, o Planalto deseja ampliar a participação da União, tirando o controle das polícias militares e civil dos estados e passando para o Executivo Federal, além de utilizar a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, para a realização de policiamento ostensivo. Todos os governadores foram convidados para participar desse encontro, mas devido à resistência à proposta, nomes como Jorginho Melo, Romeu Zema e Ronaldo Caiado não compareceram. Os chefes dos executivos estaduais afirmam que o governo utiliza essa proposta para discursos políticos e afronta os estados ao tentar intervir nas prerrogativas locais. Essa PEC também foi criticada por duas organizações que representam as polícias, civil e militar. Segundo essas entidades, apesar da boa intenção, as medidas não condizem com a realidade e não apresentam soluções necessárias para aprimorar o sistema de segurança pública no Brasil. Bem, são vários aspectos que envolvem essa proposta, PEC de Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota já ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. São vários aspectos para a gente destacar, mas para abrir essa edição de Os Pingos nos Is, o que achou da apresentação do governo federal, as defesas e, naturalmente, essa PEC da Segurança Pública, Mota? É um movimento sobre o qual nós já alertamos aqui há muito tempo, consistente com tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Eu já disse, quando você só tem um martelo como ferramenta, todo problema tem cara de prego. O que nós estamos vendo é uma tentativa de promover uma centralização cada vez maior de poder no governo federal. Isso inclui centralizar o controle das polícias. As polícias civil e militar são estaduais e estão sob o controle dos governadores. O movimento de centralizar o controle dessas polícias no governo federal vai no sentido contrário às melhores práticas no mundo. O policiamento tem que ser o mais local possível. O melhor modelo é o da Polícia Municipal. Agora, o movimento não surpreende a ninguém. Outro dia, o próprio ministro da Justiça declarou que o crime é maior do que o Estado. É o mesmo ministro que comemorou que 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia são soltos nas audiências de custódia. Como é que se pode comemorar um fato como esse? É preciso perguntar, quantos desses criminosos que foram soltos, milhares deles, eram membros de facções criminosas? Eu aposto que ninguém tem esse dado. PEC da Segurança Pública em destaque nessa abertura de Os Pingos nos Is, uma proposta que pretende ampliar a atuação da União nas ações de segurança pública dos estados, que são ações de competência dos governos estaduais. Chamar o Cristiano Beraldo, que também vai analisar os aspectos dessa proposta, quais são as medidas que a gente pode esperar e também essa manifestação de parte dos governadores. Beraldo, seja bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, o problema dessa medida, dessa PEC, é que justamente aquele que não exerce o seu papel de forma plena e profunda como deveria, e que justamente pela sua incompetência para conter a droga que passa pelo Brasil, não só a que é consumida internamente em solo brasileiro, mas, sobretudo, a droga que passa pelo Brasil para ser exportada a partir da costa brasileira para outros países. Isso tudo deveria ser contido pelo governo federal. A Polícia Federal, o Exército, a Polícia Rodoviária Federal
são órgãos de segurança que merecem, devem receber um investimento a sério do governo federal para que possam realizar o seu trabalho de forma plena e manter o território brasileiro mais seguro e livre, ou pelo menos com volume bastante reduzido em comparação ao que temos hoje, de drogas, de armas ilegais, etc. Mas o governo tem um discurso que está alinhado com o Supremo Tribunal Federal, que parece ignorar a realidade. Os governos estaduais têm muitas dificuldades, não porque são incompetentes ou porque não querem combater o crime. Porque, primeiro, boa parte dos estados manda para a União mais dinheiro do que recebem de volta. Então, todo o imposto que é recolhido vai para a União. A União é que tem que redistribuir esse dinheiro e o Estado recebe menos do que enviou, porque ele precisa repartir com aqueles estados que têm uma arrecadação menor. Então, temos um problema de pacto federativo. E aí a gente vê que as polícias não recebem o investimento necessário e muitas vezes são desestimuladas de fazerem o seu trabalho da forma devida, porque ao acessarem o sistema do Poder Judiciário, encontram resistências à aplicação de penalidades devidas àqueles que são pegos cometendo crime. Muitas vezes, parte da imprensa, inclusive, quer colocar a polícia num papel de vilã. Daqui a pouco a gente volta a destacar esse aspecto. Problema no áudio do Cristiano Beraldo, daqui a pouco a gente retoma a conversa com ele. Luiz Felipe Dávila já a postos, preparado também para trazer as suas análises sobre a proposta de emenda à Constituição que visa alterar a relação do governo federal com os governos estaduais no que tange à segurança pública. Quais aspectos você acha importante que a gente destaque aqui, hein, Dávila? Seja bem-vindo, hein? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa audiência. Caniato, essa é uma péssima ideia. Por quê? Primeiro, centraliza o poder. Isto é péssimo. O Brasil tem uma organização federativa. A Constituição garante aos estados o controle absoluto sobre suas polícias, civil e militar. Portanto, ela viola o princípio constitucional do federalismo. Segunda coisa, ela tira do governador a indicação dos cargos para o comando da Polícia Civil e Militar, que é um cargo de confiança do governador. Imagina você se o governo federal vai começar a escolher agora comandantes de polícias estaduais. Isso é uma aberração, é um absurdo, é inaceitável. E terceiro ponto, que a responsabilidade do governo federal na segurança pública é combater o crime transnacional, ou seja, essas facções criminosas que se tornaram as maiores exportadoras de cocaína do mundo, os maiores contrabandistas de armas do mundo. E, nesse sentido, não se fala absolutamente nada. Se o governo federal quiser contribuir com os estados para combater o crime organizado, é preciso primeiro mostrar o que o governo federal vai fazer para coordenar melhor as suas ações com as polícias estaduais. Agora, querer centralizar o poder, tolir a liberdade dos governadores de agir de acordo com a localização de cada estado. Cada estado tem um problema diferente. E, além do mais, evitar tratar do assunto que mais preocupa a população brasileira, que é o combate ao crime organizado, é, na verdade, uma perda de tempo. Então, o governo federal devia começar o inverso, mostrando aos governadores qual é o plano para combater o crime transnacional e como ele pode coordenar melhor as suas ações com as polícias estaduais. Isso sim é um começo de conversa. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu recentemente. Os governadores simplesmente não irão a Brasília para participar de uma farsa. Claro que isso ainda será alvo de muita discussão por parte dos congressistas, dos parlamentares. Inclusive, essa proposta prevê
a alteração do nome da Polícia Rodoviária Federal e também das atribuições da PRF. Essa polícia se chamaria Polícia de Pronta Resposta. Enfim, a gente vai trazer muitos aspectos, informações e contribuições ao longo da tramitação e dos debates sobre essa PEC da segurança pública aqui na programação da Jovem Pan News.